Olá, minha amiga, olá, meu amigo. Meu nome é Luiz Simardi e sou um dos autores do livro Teoria Geral do Processo Contemporâneo da editora Atlas. Eu quero fazer alguns comentários aqui a respeito do negócio jurídico processual. Vejam, negócio jurídico processual, o que é isso? O novo Código de Processo Civil, ele garante às partes um protagonismo muito maior. Como assim? As partes têm uma participação mais ampla no processo civil do que tinham na vigência do Código Antigo. As partes, por exemplo, elas podem influenciar a decisão judicial através da garantia que se dá a elas de efetivo contraditório. Ou seja, há uma preocupação muito grande no novo Código com o princípio do contraditório, para que as partes possam influenciar a decisão. Outro exemplo dessa participação maior das partes é o incentivo que o novo Código dá à autocomposição. O procedimento comum, ele vai se iniciar, praticamente logo que nasce, com a realização de uma audiência de autocomposição, para que as partes, ajudadas por um terceiro, seja ele o mediador, seja ele o conciliador, possam chegar a um resultado de comum acordo. Por quê? Porque elas são vistas como alguém que tem condições de resolver por si só os seus conflitos, não necessariamente aguardando uma decisão imposta pelo juiz. E outra forma em que se manifesta esse maior protagonismo às partes está justamente que é o negócio jurídico processual. O artigo 190 do novo Código de Processo Civil dá uma boa liberdade às partes para elas combinarem uma série de regras, combinarem ônus, deveres, faculdades, poderes, alterarem regras procedimentais. Então, se por um lado a gente tem já um procedimento previamente estabelecido no Código, é dado às partes estabelecerem mudanças a esses procedimentos. E esse maior protagonismo que é dado às partes se reflete em diversas passagens do Código, não é só no 190. Por exemplo, estabelece o novo Código de Processo Civil que as partes, de comum acordo, podem até escolher o perito judicial. Então, o perito pode ser escolhido de comum acordo pelas partes, as partes conjuntamente indicam o perito ao juiz, e é esse perito indicado por elas que atuará na condição de perito judicial. Outra forma de manifestação desse maior protagonismo das partes é a possibilidade de elas estabelecerem a distribuição dos ônus da prova. Veja, as próprias partes podem estabelecer regras quanto à divisão do ônus da prova. Então, claro, o artigo 190 do CPC é extremamente relevante porque ele consagra o negócio jurídico processual. Mas a gente sente essa tendência ao longo de todo o Código de dar, de fato, mais poderes às partes. O que se quis com a introdução do artigo 190 do novo Código de Processo Civil foi trazer para o processo judicial algo que já era muito comum na arbitragem. É algo muito comum na arbitragem, que é a possibilidade das partes combinarem, estabelecerem uma série de regras, faculdades, poderes, ônus. Então, a ideia do legislador no novo CPC foi trazer essa possibilidade para dentro do processo judicial. Claro, a gente vai ter que aguardar um tempo para ver em que medida isso vai funcionar e vai funcionar bem. Porque a gente tem que lembrar que o juiz ele lida com milhares de processos. O cartório lida com milhares de processos. Você estabelecer regras particulares para cada um individualmente e fazer com que essas regras sejam respeitadas ao longo do procedimento não é fácil. Então, a gente vai ter que aguardar para ver se a coisa funciona bem. Mas estejam atentos para o artigo 190 do Código de Processo Civil. É uma regra extremamente importante e que ainda vai dar o que falar. A gente vai ter que acompanhar para ver como ela é aplicada e quais serão os efeitos práticos dela. Eram essas observações que eu queria fazer a respeito do negócio jurídico processual. Muito obrigado pela sua atenção.